Eu gostaria que a gente vivesse numa democracia. Eu gostaria que o PT respeitasse as leis, que o Lula também respeitasse as leis, não gastasse o nosso dinheiro com a Janja. Eu queria tanta coisa, mas infelizmente essa é a realidade. A gente vive neste país, a gente vive nesta realidade, né? E aí a gente tem que fazer uso da lei, pelo menos enquanto é possível, porque nós vivenciamos uma eleição e essa eleição vai ser pior, pelo que a gente já está vendo aqui. Nós vivenciamos em 2022 uma eleição com intervenção direta. Você é um dos jornalistas que trouxe a história da Vaza Toga. Então você mostrou o que foi feito. Então, diante do exemplo que nós já temos, não pode haver discurso bonito, educado, não pode haver essa postura magnânima do tipo, seria tão bom se fosse, viu, Carol? A questão é essa. Nós estamos diante de pessoas selvagens que fazem o que for necessário. Nós temos um ex-presidente preso sem prova. Nós temos deputados que foram presos por bobagem, por opinião. É esse o sistema que nós estamos vivendo, gente. Uhum. Não é a utopia que nós gostaríamos de viver, esse é o sistema. Aliás, estou aqui com o Marcelo Queiroga, nosso querido ex-ministro da Saúde, que veio aqui para comentar a vacina da dengue, mas pegando aqui já, vamos dizer assim, aqui a rabeira dessa pauta, ministro, eu queria a sua opinião, porque eu citei aqui antes do senhor entrar, não sei se o senhor estava assistindo, que a pesquisa da Atlas poderia trazer todo o histórico de envolvimento do PT, do Lula com o Master. Inclusive, os 300 milhões que financiaram a Bion, uma parceria, né, estratégica, que o senhor vem denunciando a forma como ela vem sendo feita. O senhor conhece isso como poucos, o que expõe ainda mais o grau de envolvimento do PT, do Lula, com o Daniel Vorcaro. Com certeza, Cláudio. É um absurdo. Nós temos estarrecidos a tudo isso, né? Eles querem de toda forma desqualificar o Flávio Bolsonaro e para isso eles utilizam todos os instrumentos disponíveis. Além da mídia camarada, daquele consórcio, que passou a época que eu estava lá no Ministério da Saúde na pandemia, só criando narrativas, agora esses institutos de pesquisa que são zero e vezeiro em errar, né? E agora eles estão com esses expedientes que são ilegais e embute aí um viés próprio dessas políticas. Pena é que o nosso querido governador Zema cai nessa patota, né? Daqui a pouco o Padilha vai pegar o Zema e criar lá mais um programa do Ministério da Saúde, né? Que é o Mais Zema, né? E aí dá uma papa danada, né? Que aqui no Nordeste a gente gosta de comer papa. E a gente sai comendo pelas beiradas. E é o que eu tô fazendo aqui, viu, Cláudio? Eu tô até com o meu chapéu aqui, ó. Da Paraíba, eu tô indo pro sertão da Paraíba, justamente para mudar essa realidade aqui no Nordeste. Põe o chapéu, por gentileza. Olha aí, ó. Chapéu tem as cores do Brasil, ó. Hã? Chapéu do cangaceiro, ó. Excelente. Deixa eu fazer tem que enfrentar essa gente. Eu sei que o senhor está entrando. Não, mas a prioridade aqui é falar com vocês. Eu tenho assistido todo o debate, concordo com tudo que foi exposto por você e pelos demais debatedores. É necessário que tenhamos, sim, jornalistas independentes que possam dizer a verdade ao povo brasileiro. Muito obrigado. Eu vou te ouvir, Ari, mas antes eu quero colocar mais um elemento aqui no nosso debate, e a gente já vai entrar, ministro, na questão da dengue, tá? Mas antes eu queria, só para fazer o fechamento dessa pauta, que ela é muito importante, é o que está para acontecer, ou melhor, o que já está acontecendo no bastidor. Eu recolhi aqui, coloca, por gentileza, essas matérias, Brenda, que estão aqui, ó, cadê? São as matérias, ó, vamos lá. Link 5. Se TSE mantiver censura à pesquisa, resta o STF. Cássio, nossa Didi, tá? Quem é que está escrevendo isso? O Reinaldo Azevedo. Não precisa de apresentações, tá? Volta no título lá, rapidamente. Ó, tá aí, ó. Se TSE mantiver censura a pesquisa, resta o STF. O que ele está colocando aqui? Está plantando a tese de que o STF
é corte recursal do TSE. Não é! Tem mais. Não foi só ele, não. É porque você já vê a narrativa toda da mídia. Coloca aí, STF prepara terreno para atuação em eleições e desafia TSE liderado por Nunes Marques. Matéria da Bela Megali lá do Globo. Tá? Entrou o paywall deles aí. STF prepara terreno para atuação em eleições e desafia TSE liderado por Nunes Marques. Ou seja, o STF está querendo ter papel de corte eleitoral agora. Põe a próxima. Ala, aí tá lá, censura inócua, fogo a mil, candidatura do Flávio Derrete, aí também a campanha, né? Preocupa a PL, faz faria. Aí tem a outra aqui. Ala do TSE critica a decisão de Nunes Marques de sustar pesquisa e caso pode parar no STF, o Estadão. Eles estão com a tese de que eles querem convencer vocês, nossa audiência, aliás, o que está acontecendo? Vocês não estão dando like no programa, não estão gostando do programa? Né? Ou estão muito concentrados no conteúdo? Deixa o like aí, senta o dedo no like. Aliás, coloca o link de transmissão, da nossa transmissão, nas redes de vocês. Vamos, bora espalhar a mensagem aqui, tá? Fundamental. Até porque a gente está sendo denunciado massivamente pelo PT, pela militância do PT, para que o YouTube tire o nosso canal do ar. Então vocês têm que fazer a mesma coisa. É like aqui, é coraçãozinho, é 100% e distribuição, porque aqui a gente faz jornalismo de verdade, tá? Então coloca lá, matéria do Estadão. Olha só que interessante. Põe de volta. Ala do TSE critica a decisão de Nunes Marques. Ala é sempre assim. Ministros, né? Ala, né? Caso pode parar no STF. Bom, deixa eu explicar para vocês. O STF não é corte recursal do TSE. Você só pode recorrer de uma decisão do TSE em recurso extraordinário e em caso de inconstitucionalidade flagrante. Se uma decisão foi inconstitucional, você pode, se não vira festa, se não pode fechar o TSE. Aliás, fecha o TSE e leiloa aquele prédio magnífico que foi construído, que tem banheiros com bancadas de mármore e torneiras douradas. Não bastasse o que a gente viu em 2022, de ter um gabinete dentro do TSE e um gabinete do TSE trabalhando juntos, agora a gente vai ter, como a gestão atual do TSE não é alinhada, Nunes Marques, André Mendonça não são alinhados, o que o Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, toda essa ala vai fazer? Vai atropelar, vai esvaziar o poder do TSE. Isso é o que está posto e já está sendo dito pela própria imprensa, Ari Alcântara. Exatamente o que eu escrevi hoje num artigo que eu estou elaborando ainda sobre a questão de pesquisa. O STF vai interferir no TSE. Claro, já mostraram, como se diz, o pano de boca do teatro. Então, não existe dúvida disso. Esse voto do Nunes Marques é lapidar. Inclusive, eu me surpreendo porque ele vai ao encontro de umas coisas fatos que eu tecnicamente já opinei há muitos anos atrás sobre a questão das pesquisas. Quem conhece, o Eli conhece muito bem estatística, ele como geneticista, a ciência principal que ele utiliza no estudo dele na genética é a estatística. E sabe como. E ele, sabendo do princípio das dificuldades estatísticas que tem, ele sabe exatamente que essas pesquisas feitas, elas sempre vão apresentar tendências. E a única forma que você tem que essa pesquisa não ser tendenciosa é expor as tendências. Então, é claro, uma vez discutindo com o Carlos Augusto Montenegro, eu disse o seguinte: qual é a ordem dos candidatos que você apresenta? A, B ou C, está errado, você não pode ter a ordem. Se apresenta a ordem, você está influindo. A ordem de pergunta aos candidatos. Então é tendenciosa. E a colocação do Nunes Marques foi perfeita, porque essa pesquisa da Atlas, ela não tem nada de estatística de pesquisa, ela é totalmente dirigida para apurar um fato que não é um fato concreto, é um fato opinativo. Você dirige para o eleitor dar uma opinião num fato que é opinião. Então, é totalmente errado. E isso como elemento de certificação de tendência eleitoral, e como disse a Júlia, disse muito bem a Júlia, influencia nas eleições.
Então, nós não podemos viver as eleições e o processo eleitoral, como cientistas políticos sabem, eles são derivados. O cientista político, o analista político, ele faz aquilo que lhe vem. Então, ao utilizar esse tipo de pesquisa, é um horror. O Queiroga está indo para o interior da Paraíba. Ele sabe o que significa chegar com uma pesquisa contrária. Não é verdade, deputado? Com certeza. Você sabe, É um absurdo. Então, isso é feito de propósito. Eu estou na política há mais de 60 anos, a gente sabe disso. E eu já, inclusive, numa época, eu mais moço, obviamente, algumas eleições, cheguei a ideia de tentar proibir a pesquisa. Depois, concordando com o Eli, a liberdade vale mais do que a proibição. Qualquer benefício que a proibição traga, a liberdade sempre será melhor. Mas isso eu fui aprender com a maturidade, com os anos. Então, agora, esse voto do Nunes Marques, essa colocação é perfeita. O Cláudio Dantas está perfeito na colocação dele de indignação jornalística. É isso que nós temos que ter. Então, essa é a minha opinião, eu não sei se ajuda alguma coisa com essas colocações. Ajuda sim, obrigado. Deixa eu devolver para o ministro, vou aproveitar a presença dele aqui. Eu quero a sua opinião sobre essa possibilidade aí, que me parece que está cada vez mais presente, de você ter um STF esvaziando, né, o poder do TSE na condução das eleições deste ano. Quer dizer, e como isso vai ser deletério para a nossa democracia, né? Tá sem áudio. Ficou sem áudio. Deve ter entrado uma ligação aí ele tá no celular, deve ter entrado uma ligação, não tem problema. Faz o seguinte, Felipe, pede para ele sair e voltar, tá? E aí você conecta ele de novo com a gente. Deixa eu transferir para a Júlia Lucia aqui, porque, Júlia, isso é muito grave. A gente tem a gente já tem muito claro aqui duas coisas que estão acontecendo. Uma delas eu trouxe ontem, que é essa santificação dos institutos de pesquisa. Eles estão transformando, é a nova carta da democracia. Eles estão transformando agora o instituto de pesquisa, né, na nova cartinha da democracia. Então ninguém mais pode falar do instituto de pesquisa, não pode criticar, daqui a pouco nós seremos proibidos de falar. Vocês estão reclamando de censura do instituto? Nós seremos censurados. Eu não tenho a menor dúvida. E temos essa novidade, que é o TSE fazendo intervenção o STF fazendo intervenção no TSE. Desculpa, Júlia, ele voltou. Deixa eu aproveitar. Ministro, STF vai começar a fazer o trabalho do TSE, então é melhor fechar o TSE. Menos gasto, né? O STF há muito tempo jogou no lixo a sua jurisprudência, né? A gente viu aí no julgamento do presidente Jair Bolsonaro o que eles fizeram, levaram o julgamento para uma turma, a turma que tinha lá aqueles ministros que o Lula tinha indicado para lá. Ou seja, tudo pode acontecer, né? Na realidade, é uma justiça especializada e o STF só deve interferir nas questões onde há constitucionalidade. Quando não é essas questões de discussão de constitucionalidade, a palavra de mérito diz respeito à Corte Eleitoral. Senão não haveria razão de se ter uma Corte Eleitoral no Brasil, nem uma Corte do Trabalho, deixasse tudo na Justiça Comum, um recurso para o STJ e para o STF. Mas o ordenamento jurídico brasileiro é esse e a gente tem que cumprir. Excelente. Segura aí que a gente já vai entrar na questão da dengue para eu te liberar. Mas eu quero ouvir a Vamos lá. Cláudio, você acertou quando você explicou aqui que o Supremo ele não é uma instância recursal. Na realidade, matéria que vai para o Supremo é dúvida quanto à aplicação da Constituição. Agora, a gente sabe que hoje, quando for necessário, as coisas vão ser feitas, então eu não duvido que subir para o Supremo decidir diferente, eu não duvido que isso vá acontecer. Agora, a discussão, gente, sobre a suspensão ou não da divulgação dos resultados dessa pesquisa, ela é anterior à própria lei. Porque lei, você cria, você modifica, você revoga. Então, a lei é um valor subjetivo, é uma construção que reflete uma decisão do momento daquele grupo de parlamentares. Você pode, por exemplo, a gente pode ter uma lei que, por exemplo, proíba a divulgação de resultados de pesquisa. Ou então,
na linha do que o Eli falou, você pode ter uma lei que diga o seguinte, olha, pode pesquisar o que quiser, pode fazer do jeito que quiser, tá valendo. Só que anterior à lei, existe o método científico estatístico. Quando a gente está na faculdade, fazendo uma matéria chamada Estatística Aplicada às Ciências Sociais, a gente aprende a fazer um questionário, porque nós, como cientistas, a gente quer saber o resultado real. O instituto de pesquisa que se vende, que entra dentro, e aí que é importante, eu vou falar coisas aqui, talvez as pessoas não saibam. Tem muito instituto de pesquisa que é contratado por campanhas, e a partir do momento que é contratado por campanhas, começa a fazer parte do time da campanha. Eu sei porque eu conheço. E aí nisso, ele vai manobrando ali. Bom, tem a pesquisa interna, ele olha, esse resultado aqui é ruim para minha campanha. Como que eu posso fazer para ter um outro resultado favorável à minha campanha? Nesse caso, pode tirar nome que está sendo pesquisado, pode fazer pergunta X, deixar de perguntar sobre Y, porque existe um método e a depender da forma como você escalona as perguntas, você tem um resultado para um lado e um resultado para o outro, que é mais ou menos o que o Ari falou. Então, a grande pergunta que nós, como sociedade, eu acho que esse programa é interessante por causa disso, porque a gente tem um espaço reflexivo e filosófico ao mesmo tempo. Nós, como sociedade, queremos o quê? A gente quer que qualquer coisa seja divulgada? A gente quer deixar um ambiente eleitoral, um território sem lei? Ou a gente quer lutar para que haja método a partir de tudo que é divulgado no período eleitoral? Porque se a gente advogar no sentido de vale tudo, os grupos econômicos mais poderosos, gente, eles vão dominar. Período eleitoral é pesadíssimo. É difícil, quando você não faz parte de um grupo econômico, é muito difícil de você, inclusive, sobreviver, de você chegar até o fim, do seu partido te dar nominata. É esse o nível de complexidade que a gente está falando. Então, acho que é importante, esse episódio traz uma oportunidade de a gente discutir sobre o que está acontecendo. Muito mais do que aplicar a lei, é o método. Qual o método que está sendo empregado? O que a gente está querendo com isso? A gente quer saber realmente uma opinião ali do momento ou a gente está querendo utilizar mais um instrumento de propaganda? Eu não tenho a menor dúvida de que esse suposto levantamento feito pela Atlas Intel tem um objetivo claro, funcionou desde o momento em que 5.000 pessoas recebeu uma ligação, você acessou diretamente 5.000 leads, e você mandou uma informação ali, teleguiada. Isso, dentro de uma campanha eleitoral, isso é extremamente valioso. Então, já conseguiu esse objetivo no momento da coleta do dado, depois conseguiu o objetivo na consolidação do dado, na divulgação da pesquisa, e está conseguindo agora o objetivo ao se tornar a grande celeuma. Inclusive, para a campanha do Flávio, nem é bom que esse assunto continue sendo discutido, porque quanto mais se discute o assunto, mais pessoas se inteiram do fato e vão buscar saber o que estava por trás daquilo. Então, muita gente que não teve acesso ao material em si, do áudio, passa a ter a partir da discussão. Então, é além. Em suma, é além da aplicação da lei. Tem a ver com respeito ao método científico. Vamos respeitar isso, vamos lutar por isso ou não? Essa é a grande questão. Bom, eu discordo um pouco dessa análise que é a mesma da Carol em relação a se falar sobre isso. Eu acho que é tão grave o que está acontecendo agora, porque é o preâmbulo do que vai acontecer durante a campanha eleitoral. É o preâmbulo. Nós temos aqui o primeiro episódio daquilo que vai pautar a campanha eleitoral. E se não houver uma reação forte da sociedade contra a manipulação desse debate, esqueçam. Se o STF disser que é censura, e que vai ser uma ousadia. Eu já disse aqui, STF não é instância recursal geral de decisão do TSE. É muito restrita a atuação do STF sobre decisões, na revisão de decisões, não revisa a prova, não revisa nada, tá?
Muito mais vai revisar liminar. Não existe isso. E a decisão que existe agora, que está em julgamento, ela pode originar a abertura de um processo. E o STF não pode interferir nesse processo. O processo tem que colher as provas, tem que haver uma investigação eleitoral uma investigação sobre esse método da pesquisa, sobre os questionários aplicados, sobre tudo, sobre como as perguntas foram feitas, para se chegar à conclusão da responsabilização do Atlas Intel e qual a punição que o Instituto merece. Aí o Instituto pode tentar recorrer depois ao STF. Só que ele vai alegar o quê? Inconstitucionalidade na decisão do TSE, baseada na lei e nas regras do próprio TSE, da resolução do TSE, vai dizer que a resolução que permite a suspensão de uma pesquisa, ela é inconstitucional. Agora vai dizer que é inconstitucional a resolução que valeu desde 2019, tá valendo essa resolução? Esse é o nível de ousadia. Então esse debate que está sendo travado agora, que ele precisa do seu like aqui para ele poder, e da distribuição dessa transmissão para ele chegar ao maior número de pessoas, ele vai definir o futuro dessa eleição e o resultado dessa eleição. Porque é óbvio que o sistema está se movendo para impedir que alguém que não seja o Lula chegue ao Palácio do Planalto. E, nesse caso, o principal candidato da oposição. Eu vou fechar essa pauta. Eli ou Carol, tem mais algum comentário a fazer em cima disso? Carol. Um minuto. Cláudio, no momento eu falei que eu achava que era censura, tá? Deixar bem claro, eu discordo radicalmente da fala do Zema de que a pesquisa foi censurada. O meu ponto foi só a partir do momento que você traz esse assunto à baila, né, de uma pesquisa que já teve depois outras posteriores, você dá combustível para a esquerda alegar que aquilo ali está sendo, né, de qualquer forma, judicializado, porque a pesquisa favorecia o Lula. Foi só esse meu ponto, mas não é censura, não é cerceamento de liberdade. Eu não falei que você apoia censura, eu falei que a Júlia concorda com você no sentido da estratégia eleitoral, que não é uma boa estratégia eleitoral comentar. E o que eu estou discordando... Beleza, discordamos nesse ponto. O que eu estou discordando é que eu acho que é fundamental que a direita debata essa decisão e o que está acontecendo agora, porque o consórcio de mídia, junto com os donos do poder, estão se movendo, se mexendo para quê? Para restringir a atuação do TSE, porque o TSE não vai atender às suas expectativas de reeleger o Lula. É isso que está acontecendo. Então a gente precisa ter muito claro que esse debate ele não é só necessário, ele é o divisor de águas. O que está acontecendo agora é o divisor de águas do tom que vai ter a eleição deste ano. E se alguém tinha alguma dúvida de interferência daqui ou dali, eu acho que essas dúvidas vão se dissipando com os fatos absurdos que nós estamos vivenciando. Muito bem, deixa eu aproveitar o nosso querido ministro aqui. Vou te liberar, Queiroga, só depois que o senhor comentar aqui a suspensão da vacina do Butantan contra a dengue. Nós tivemos 2 mortes que estão sendo investigadas, mortes de profissionais da saúde, segundo reportagens que saíram agora de ontem para hoje. Essas mortes, elas colocaram um ponto de interrogação sobre a segurança dessa vacina, e o governo foi obrigado a suspender essa vacinação. Aliás, o Padilha fala sobre isso, né? A gente tem o Padilha falando sobre isso? Do Padilha falando sobre isso? Veja aí o que é primeiro. Eu quero ouvir o nosso ministro aqui, porque um dia desses o Caiado estava dizendo que não pode falar de vacina, viu, o Queiroga? Não pode dar opinião sobre vacina, tá? A gente está num debate que ninguém mais pode dizer aquilo que não é o que o outro concorda. Eu queria a sua opinião como um especialista sobre esse episódio, se a decisão foi normal, se isso acaba colocando o próprio governo Lula numa situação incômoda, né? Porque é um governo também que bate bumbo
para toda essa questão de é vacina, tem que vacina, não importa se está checada, se está com a segurança confirmada, se está tudo certo, se os testes foram feitos, tem que empurrar a vacina. Então eu queria a sua opinião sobre esse episódio, porque é muito importante. São 2 mortes, eu não sei se isso é pouco do ponto de vista científico, se é pouco, se é muito, mas essas 2 mortes, para as pessoas que perderam os seus entes queridos, certamente é gravíssimo. E a gente viu isso acontecer, inclusive, no caso da Covid. E ouvimos também muita gente dizendo, é efeito colateral, são poucas mortes, né? No todo, são muito mais vidas salvas do que mortes computadas, né, pela vacina, né? É melhor a morte pela vacina do que a morte sem vacina. A gente ouviu de tudo naquele debate lá atrás. Então, por favor, use esse espaço aqui para ajudar a nossa audiência a compreender melhor o que está acontecendo. Obrigado, Cláudio, pela oportunidade. Primeiro, para dizer que eu discordo do governador Caiado, né? Se a vacina ou qualquer fármaco ou qualquer produto apresentar eventos adversos ou eventos adversos graves, como é o caso de um óbito, né? Naturalmente que pós-registro se pode cancelar o próprio registro. Vacina não é diferente de um medicamento oncológico, de um medicamento usado para tratamento das doenças cardiovasculares. Ocorre que durante a pandemia, né, essa ditadura da vacina, ela ficou muito forte, as pessoas querendo forçar as pessoas a tomar vacina, e isso acontece em desfavor das próprias campanhas de vacinação. Nós fizemos justamente o contrário. Fizemos campanha de esclarecimento para as pessoas buscarem livremente as vacinas nas unidades básicas de saúde. O processo regulatório para se incorporar uma vacina, primeiro requer a avaliação da Anvisa. A Anvisa faz a avaliação quanto à segurança e eficácia. A vacina da dengue, ela já vem sendo estudada há uma década. Inclusive, essa vacina do Butantan não é uma pesquisa original do Butantan. Isso é uma vacina que foi inicialmente aventada e pesquisada nos Estados Unidos, no NIH, e uma pesquisa da Merck Sharp Dohme, que foi realizada em parceria com o Instituto Butantan. É uma vacina tetravalente que cumpriu as fases da pesquisa clínica, a fase 1, a fase 2, a fase 3, inclusive gerou uma publicação no New England Journal of Medicine, que é uma das mais prestigiosas revistas científicas do mundo, não é? E a Anvisa fez um longo processo para conceder o registro a essa vacina. Então, até aí está tudo bem. A vacina teve o registro da Anvisa e esse é o ingresso para ela poder ser utilizada no Brasil, seja nas clínicas privadas, seja no Sistema Único de Saúde. Agora, para ser incluída no Sistema Único de Saúde, em obediência à própria Lei Orgânica da Saúde, que foi modificada com a Lei 12.401 de 2011, né? Inclusive, lei essa que tem a assinatura do senhor Alexandre Padilha, que era o ministro da Dilma. Essa vacina precisa ser analisada pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. Por que precisa? Porque a lei determina assim, e isso é para proteger a sociedade. A análise da Conitec, ela é feita nos núcleos de avaliação de tecnologia em saúde. O mais demandado no Brasil é do Instituto Nacional de Cardiologia, que é liderado pela epidemiologista Marisa Santos. E o que é que faz essa avaliação de tecnologia de saúde? Primeiro, avalia a qualidade da evidência científica. Se há ali um estudo randomizado, um estudo controlado, que a gente chama de ensaios clínicos randomizados, e qual é a qualidade desse estudo, se esse estudo está adequado, se há outros estudos, e compara esses estudos com estudos de outras vacinas. Então, foi justamente essa fase que foi suprimida na incorporação da vacina da dengue no SUS. Ela foi incorporada e não há um relatório da Conitec, isso não foi publicado no Diário Oficial da União, não passou pelo crivo do secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo Industrial da Saúde, e numa nota técnica sem o devido valor legal, conforme a lei assim estabelece, incorporou-se essa vacina, em desfavor da sociedade. Por quê? Porque na Conitec, ali se dá um processo de accountability. A própria sociedade científica, que não participou da avaliação,
pode opinar no âmbito do processo de incorporação, trazendo as suas considerações, e quando essa vacina é incorporada no SUS, todos esses aspectos, eles já estão dirimidos. Então, agora o que acontece? A Anvisa mantém o registro da vacina. E o senhor Padilha suspende por precaução. Então, ele está dizendo que se a Anvisa manter o registro, é porque a Anvisa está sendo omissa em relação a esses eventos adversos que aconteceram, que até agora não está comprovado se esses 2 óbitos são diretamente relacionados à vacina. Mas é um óbito que acontece no período que cerca a vacinação, né? Daquele período de 21 após a vacinação. Esse é fato. Essa vacina da dengue, produzida pelo Butantan, isso é um progresso da ciência brasileira. Os pesquisadores são pesquisadores responsáveis. No caso desse estudo do New England, é o senhor Esper Callas, o professor Esper Callas, que é alguém que goza do nosso respeito e nossa consideração, ao contrário daquele militante que tinha no Butantan no governo do Dória, né? A gente lembra o que ele fazia. E aqui ele se prestava. Ou seja, eu não duvido da seriedade dos pesquisadores. Agora, lamento que o ministro da Saúde, o senhor Alexandre Padilha, jogue o ordenamento jurídico do Brasil na lata do lixo e comprometa a credibilidade dessa vacina. Porque quando ele dá essa canetada, essa padilhada, né? Aliás, o nome dele nas redes sociais é @padilhando, né? Ele vive padilhando lá pelo Ministério da Saúde, né? E dentro dessas padilhadas se inclui receber a senhora Roberta Lucinge, a amiga do tal careca do INSS, sabe quem é, né? Aquela que paga as viagens do Lulinha. Então dá para acreditar num sujeito desse? Ele agora tá nas redes sociais dele comparando isso ao detergente IP, né? Aqueles produtos lá do IP, que a Anvisa cancelou o registro. Aqui é o contrário. A Anvisa manteve o registro. Ô, Padilha, por que a Anvisa manteve o registro e você retirou a campanha de vacinação? Por quê? Você não acredita na vacina, Padilha? Não vem com essa história de precaução. Se fosse eu que tivesse feito isso, Padilha, eu estava preso, Padilha. Porque suspendi uma vacina que tinha registro da Anvisa. Porque a Anvisa é da ciência. E você, Padilha, é de que ciência? Deixa eu entender, só aqui para sintetizar para o nosso espectador. A vacina da dengue, ela não passou por todas as fases, mas a sua segurança é garantida pela Anvisa. E o ministro... É ficada pela Anvisa. E o ministro da Saúde, ao suspender, após essas 2 mortes, ao suspender a aplicação da vacina, ele criou um dilema. Quer dizer, ou a vacina é segura, de acordo com a Anvisa, ou ela não é segura, de acordo com o ministro. Eu acho que é esse dilema que está estabelecido, é isso? É isso aí. Aliás, a Anvisa devia se manifestar em relação a isso, porque essa questão é uma questão de segurança. Porque se o Ministério da Saúde, se o ministro Padilha está certo em interromper a campanha de vacinação, ele interrompe, mas diz que a vacina é uma maravilha. Eu não entendo isso. E o povo também não entende. Ninguém está entendendo nada. Aliás, é uma padilhada. A gente tem 2 trechinhos aqui da coletiva que ele deu e do anúncio da vacina que sintetizam o comportamento do ministro, que acaba usando, confundindo, né? Ciência confundindo com politicagem, né? Com eleição, com militância, né? E com defesa dos seus próprios interesses particulares, e eu sei muito bem quais são, viu, Padilha? Abre teu olho. Coloca o Padilha anunciando, quando ele anunciou a vacina do Butantan, por favor. Essa é a vacina para dengue, desenvolvida pelo Butantan, pelo SUS brasileiro, 100% nacional. Aquilo que é um sonho, que é uma aposta de tantos pesquisadores, de todos nós que cuidamos da saúde pública, já está virando realidade. Estamos em Xangai, maior parque tecnológico biofarmacêutico da China, um dos maiores do mundo. Aqui a WuXi, a nossa parceira do governo brasileiro, do Ministério da Saúde e do Instituto Butantan, para aumentar a produção, ou seja, para a gente fazer com que esse produto possa chegar a milhões de brasileiros. E vai chegar. Nós vamos fazer o maior programa de vacinação do mundo contra a dengue. Coloca o outro vídeo, que é o vídeo dele anunciando a suspensão da vacina. Vamos lembrar que o CETAI foi desmontado no governo anterior. Ele foi recuperado por esse governo. O PNI ouve de forma permanente o CETAI
sobre recomendações, inclusive ouviu o CETAI para formular a estratégia de vacinação da vacina da dengue do Butantan, como também em relação a outra vacina da dengue que a gente utiliza hoje aqui no Brasil, tem 18 milhões de doses circulando em todo o país, e ao ouvir o CETAI, também o CETAI, por consenso, os especialistas também reforçaram essa recomendação de uma descontinuidade temporária da atual estratégia de vacinação. Interessante isso aí, né? Deixa eu, já que a gente está falando aqui do Padilha, e já que o Padilha ele se animou tanto com essa parceria do Butantan com a China e fez propaganda, inclusive videozinho de TikTok com funk no fundo, é assim que se anuncia vacina nesse país. O ministro com videozinho com fundo de música com funkzinho, tá? Me parece que o Padilha gosta muito da China, dos produtos chineses. Ele, inclusive, chegou a presidir uma associação patrocinada por empresas chinesas do setor. Padilha. Olha só, hein? Padilha. Você ainda é ministro? Depois que dessa denúncia aí, ele saiu. Olha aí, ó, do lado do olhinho puxado aí. Tá? Preside a associação. Como é que chama essa associação que ele estava presidindo? Ele já saiu depois da denúncia. Como é que é? Deixa eu ver lá. China Hub Brasil, associação bancada por empresas farmacêuticas e de equipamentos hospitalares com interesses diretos no governo. Pode isso, ministro Queiroga? Pode o ministro da Saúde presidir uma associação patrocinada por farmacêutica e grupos empresariais? Pois é, no governo do PT pode tudo, né? Essa gente, eles prometem o céu e entregam o inferno. Eles diziam que iam recuperar as coberturas vacinais do Brasil, porque as coberturas vacinais caiu no mundo inteiro, isso não é um fenômeno no Brasil, né? E antigamente, as vacinas, essa cobertura vacinal, viu, Cláudio? Sabe como era testada? Pelas cadernetas de vacinação, era um processo manual, né? Era como quem compra um produto fiado numa bodega aqui no interior do Nordeste, né? O camarada da bodega, ele entrega o produto na confiança. O que aconteceu no governo Bolsonaro? A gente passou a registrar efetivamente as vacinas aplicadas, porque nós colocamos no Conect SUS. Pode verificar que as pessoas ingressam no Conect SUS e tem lá o seu cartão de vacinação. O Padilha falou na CETAI. CETAI é o Comitê Técnico de Assessoramento à Imunização. Não foi desmontado no governo do presidente Jair Bolsonaro coisíssima nenhuma. Pelo contrário, uma portaria minha renovou a CETAI, incluindo ali, Cláudio, um artigo que estabelecia que os médicos que participavam da CETAI não podiam ter conflito de interesse com a indústria farmacêutica. Isso é fato, porque existe na CETAI um número de médicos, de especialistas, que todos eles são palestrantes das indústrias farmacêuticas. E esses mesmos médicos, eles dão parecer também na Anvisa. Então eles saem da Anvisa, onde eles dão um parecer, e correm lá para o Ministério da Saúde para dar parecer também. E aí o Queiroga, que é negacionista, meteu a portaria lá para acabar com essa suruba lá dentro do Ministério da Saúde. Então entrou esse Padilha, que é um parlapatão, né? A gente já sabe, ele é um conversador de besteira. A gente viu o que ele fez no passado. Ele credenciou no final do governo Dilma uma legião de farmácias para o programa Farmácia Popular do Brasil, e nós descobrimos uma fraude de 2 bilhões de reais. Você sabe que nós colocamos a receita digital na Farmácia Popular do Brasil. Só dispensava com a receita digital. Mas não é que a Anísia Trindade, a tal cientista socióloga da Fiocruz, tirou a receita digital? Para quê? Para continuar o mesmo trem da alegria das sacanagens do programa Farmácia Popular do Brasil. As coberturas vacinais, aliás, nós recuperamos as coberturas vacinais. Ao contrário deles que defendem a vacina e deixa faltar vacinas do PNI em 60% dos municípios brasileiros. Eles disseram que nós atrasamos vacinas. Quem atrasou vacinas foram eles. A vacina da dengue, da taqueda, que o Lula tomou escondido, essa vacina foi aprovada em março de 2023.
E sabe quando foi incorporada no SUS? Em fevereiro de 2024. A vacina do vírus sincicial respiratório foi aprovada pela Anvisa em novembro de 2023, a da GSK. A da Pfizer foi aprovada em maio de 2024 e só ingressou no SUS lá em dezembro de 2025. Então veja o tempo para incorporar a vacina contra o vírus sincicial respiratório. Agora, sabe quando incorporou, Cláudio? Quando o Padilha fez uma PDP com o Instituto Butantan. Então veja que o Padilha, ele conecta, né, as incorporações no SUS à PDP. Eu até pensei que ele sairia para ser candidato a deputado, né? Porque para governador ele foi e perdeu até para o Alckmin, lá em São Paulo, né? Perdeu em quase todas as zonas eleitorais, né? Porque o Alckmin voltou abraçado por Lula, disse que o Lula ia voltar à cena do crime, ele voltou com ele. Pois bem, o Padilha, eu pensei que ele ia sair, mas eu acho que ele vai ficar aí, que é para incluir no SUS, numa PDP, os agonistas GLP-1. Padilha, você pode até ir para casa, como dizia o Jô Soares, mas nós estamos de olho em você, Padilha. Vê o que você está fazendo por aí, se você anda padilhando muito. Porque se você padilhar muito, nós vamos denunciar você, Padilha. Padilhar... Você é o cara do Lula. E o sujeito que anda com Lula, não dá, rapaz. É um absurdo. Oi, Cláudio. Esse é o símbolo do padilhar, de padilhar? Não. Estão me dizendo que esse... Padilhando. É isso aqui? Isso aqui é o mesmo? Padilhando pode ser inventando, enganando, enrolando, embromando. Tá, não. Eu me confundi então, porque estavam me dizendo que esse era o símbolo de Padilha. Porque me parece que o Padilha tem uma quedinha pela China, né? Pelos produtos chineses. Inclusive tem um contrato da sua gestão, coloca na tela por gentileza, que está sendo investigado pelo Tribunal de Contas da União, tá? Contrato chinês aí, ó. Investigado pelo TCU. Coloca lá, vamos ver o contratinho do Padilha. 50 milhões, tá? Um custo adicional aqui. Denúncia. Peraí, rapaz. Denúncia ao TCU aponta que o Ministério da Saúde, sob gestão do Padilha, está envolvido em um novo escândalo. A pasta afirmou 2 contratos suspeitos para aquisição de insulina humana, que, contrariando o edital do pregão 90-104 de 24, foram fechados em dólares. O contrato foi firmado com uma empresa chinesa chamada Global X Technology Limited. De acordo com os termos do pregão, a manobra é irregular e pode gerar um custo adicional de até 50 milhões aos cofres públicos. Tá? Haroldo Cedrais é o relator. O acordo estabelecido pela equipe Padilha utilizou a cotação de 5,46 por dólar para a compra de 74 milhões de tubetes de insulina regular e NPH. O próprio edital de licitação exigia que a negociação fosse realizada em reais, e o pregoeiro confirmou essa condição em resposta a uma consulta ao sistema Compras Gov. Os contratos em moeda estrangeira, cada um no valor de 52 milhões de dólares, equivalentes a 600 milhões de reais, resultam em pagamentos superiores aos valores originalmente previstos no processo licitatório. Tá? Então, tá aí, e mostramos aí, né, que o Padilha chegou a presidir uma associação patrocinada por empresas chinesas. Então a pergunta que fica é se o ministro da Saúde, se o Padilha é ministro da Saúde ou é lobista da saúde, Queiroga? Pois é, se ele é lobista da saúde eu não sei. Agora que ele estava recebendo a Roberta Lucinger, ele estava. Tem até foto, né? Saiu no Metrópole, né? Aqui no Nordeste, a única coisa desse Singer que o povo conhece aqui é a máquina de costurar. Então, esse pessoal do PT, eles não tem jeito, né? É uma gente que não tem limite. Tem um jornalista da Folha de São Paulo, Matheus Vargas, que é um jornalista sério, publicou uma matéria mostrando que eles também fizeram aquisições a empresas envolvidas naquele escândalo da Operação Carbono Oculto, né? Então tem todo tipo de coisa aí nesse ministério, uma caixa preta. Sabe que na transição eu os recebi, aliás, os 4 ministros que se viram aos governos petistas, um deles é o ministro José Gomes Temporão, que é um técnico, uma pessoa que merece o nosso respeito. O ministro Arthur Quioro também é uma pessoa de caráter técnico, e eu os adverti acerca da transferência de tecnologia que foi feita em relação à vacina AstraZeneca para a Fiocruz. E lá eu dizia que o Ministério da Saúde, naquela época, isso não foi nenhuma decisão tomada na minha gestão, investiu 2 bilhões de reais. E que essa tecnologia iria para a lata do lixo por conta desses especialistas militantes, né,
Tem um aí que na época da pandemia ficava o tempo todo falando, né? É uma senhora que era pneumologista, né? Cuidava de tuberculose e resolveu na pandemia virar uma espécie de chacrete da ciência, né? Então ela, em um determinado momento, ela resolveu fazer propaganda das vacinas da Pfizer, né? No começo ela dizia que era a vacina do Butantan, da Fiocruz, as vacinas das instituições brasileiras. Depois virou a militante da vacina da Pfizer e queria empurrar de goela abaixo as chamadas vacinas bivalentes, que depois foram suspensas também. Tá? Então, Caiado, vacina precisamos discutir sim. Precisamos avaliar se a vacina é segura, se a vacina é eficaz, se a vacina é custo-efetiva e se a vacina cabe dentro do impacto orçamentário. Isso tem que ser feito. E é essa maneira que a gente vai fazer com que as pessoas voltem a acreditar nas vacinas, tendo lá pessoas sérias, não pessoas que ficam recebendo lobista no Ministério da Saúde e fazendo propaganda de canetinha emagrecedora. Ninguém viu eu fazendo isso no Ministério da Saúde. Ninguém viu. Me viu mandando uns caras lá pra PQP, lá em Nova York, que foram me encher o saco, me chamar de genocida e de assassino quando eu estava trabalhando para defender os interesses do povo brasileiro. E o Alexandre de Moraes fez a mesma coisa. Eu fui lá repreendido na comissão de ética de uma presidência da República que não tem ética, que é a de Lula, e o Alexandre de Moraes, o que aconteceu? O fotógrafo foi demitido. Mas eu não tenho medo dessa gente, não. Eu estou aqui na Paraíba, que é a capital mundial do Centrão. Aqui temos o povo lá do TCU, aqueles que não querem que o Banco Central investigue o Banco Master, lembra? Também tem lá o menino lá que é presidente da Câmara, que o pai vai disputar comigo. Não tenho medo de disputar com vocês. Eu vou disputar porque o povo da Paraíba é livre e independente. E nós vamos vencer as eleições para ter senador lá que não tenha rabo preso, que tenha coragem de enfrentar esses camaradas que estão aí. Ministro, deixa eu... Peraí, deixa eu lhe perguntar uma coisa. E agora eu fiquei preocupado. Porque se a vacina é chinesa e o ministro suspendeu após as 2 mortes, eu fico me perguntando se ele já gosta, né? Se está sempre na China, tem relacionamentos com associação de chineses, que tudo aí, negócio das farmacêuticas. Eu fico me perguntando se ele teve alguma informação privilegiada, se alguém da farmacêutica lá na China disse, suspende porque tá dando ruim. Alguma coisa, né? Ou então eles desenvolveram alguma vacina lá também, né? Pode ser que eles tenham desenvolvido alguma vacina lá da dengue ainda que a gente não sabe, né? Mas assim, o Butantan, Cláudio, é um instituto da maior seriedade. Aqui eu já pontuei que o professor Esper Callas é alguém que tem credibilidade, que um estudo foi publicado no New England, tem um editorial do New England comentando esse estudo. Aliás, comenta o estudo e comenta as outras 2 vacinas. A vacina Dengvaxia, que é produzida pelo laboratório Sanofi, que não se usa mais, e a vacina Kedenga, né, que é a vacina do laboratório Takeda, e a vacina tetravalente do Butantan, que é a Butantan DV. Essa vacina, ela tem algumas vantagens, né, sobre as outras, que é uma vacina de dose única. Naturalmente que tem que se avaliar esses eventos adversos. As pessoas desenvolvem um quadro como se fosse dengue, ou seja, é uma dengue vacinal, porque essa vacina é uma vacina feita com vírus atenuado, né? Então é como a vacina da rubéola, também é uma vacina de vírus atenuado. Então essas vacinas, inclusive para gestante, é necessário ter uma certa precaução, não é? Então isso precisa ser avaliado nessa chamada fase 4, avaliado com responsabilidade. Agora, não é atropelando o processo regulatório, dando canetada para fazer gracinha e dizer que vai fazer a maior campanha de vacinação contra a dengue do mundo, porque na realidade o que está acontecendo nos postos de saúde é que está faltando vacina. Então Padilha faz essa fármaco militância, né? E eu acho que foi um castigo para ele, essa ejaculação precoce dele em relação à vacina da dengue. Porque deviam ter se preocupado com a vacina da dengue lá atrás, quando a Anvisa concedeu o registro à vacina da Takeda, e eles só colocaram a vacina, e foi em março de 2023, eles só colocaram a vacina em fevereiro de 2024, aquela senhora, a senhora Nízia Trindade, pois era da gestão dela. E foi por conta da dengue que a Nízia caiu. Um ano para vacinar. E agora querendo essa ejaculação precoce do Padilha aí, querendo suprimir etapa. Eu não sei por que se suprime etapa. Olha, quando eu assumi o Ministério da Saúde, era aquele inferno, né?
o Oswaldo Cruz enfrentou a revolta das vacinas. E eu enfrentei o inferno das vacinas. Então, cheguei lá, a primeira coisa que eu fiz foi mandar não, né, que a gente não manda, né, foi determinar que a Conitec avaliasse as vacinas que tinham registro definitivo da Anvisa. Tá lá, a portaria do ministro Queiroga, se eu não me engano é junho ou julho de 2021. Foi feita a avaliação pela Conitec. Tá lá a portaria para quem quiser ver. Pois bem, depois, quando acabou a emergência de saúde pública, chegou a vacina para bebê, de 6 meses até 5 anos incompleto, não é? E aí eu encomendei de novo que a Conitec fizesse a avaliação. Pois bem, esses especialistas aí foram reclamar, dizendo que eu era burocrata, que eu estava querendo burocratizar o processo de vacinação no Brasil. Não estou querendo burocratizar, não. Tem uma lei, que é a Lei 8.080, Lei Orgânica da Saúde, para dar segurança ao povo brasileiro, para que as pessoas voltem a confiar na autoridade sanitária. Eu não confiaria numa autoridade sanitária que fica aí recebendo lobista no ministério. Eu não confiaria, eu ficaria no mínimo desconfiado. Sem dúvida. Bom, só para a gente poder fazer o fechamento aqui, eu pergunto se nosso querido Eli Vieira tem alguma pergunta para o ministro. Caso não tenha, vou passar rapidamente aqui para a Júlia fazer um comentário, uma pergunta também, só para a gente fazer o fechamento aqui. Tenho sim. Queiroga, te ouvindo, eu vejo que você sabe o que você está falando, né? Você tem o cuidado de dizer que são eventos adversos, né? Você está muito bem informado, falou do New England Journal of Medicine. Assim, impressionante como, mesmo após ter saído da pasta, o senhor continua acompanhando o assunto. Eu notei que, umas semanas atrás, que a revista The Economist, ela fez esse favorzinho para o Lula aqui, que foi esse artigo meio assim, puxa-saco da gestão do Padilha, falando que o governo brasileiro está obcecado com vacinas, mas isso aqui não é uma crítica, na verdade é um elogio aos muitos gastos que o Lula fez nessa área. Eles colocam aqui até os aportes do BNDES, bilhões de reais, colocam em reais mesmo, que dá para ver que cresceu bastante no terceiro mandato do Lula. Mas o que eu queria perguntar para o senhor é uma coisa que eu notei, né, o senhor já citou aí a Takeda, a Kedenga, que era uma das vias, né, até está sendo comprado mesmo assim, apesar de ter a do Butantan, mas que eu estava pensando que é uma das vias, desculpa aí pelo acidentezinho, é uma das vias que seriam alternativas dessa do Butantan. O Butantan, apesar de ter, né, mais de 100 anos ali de história, é a primeira vez que o Butantan faz esse empreendimento de desenvolvimento de uma vacina no Brasil do começo ao fim. Então, daí, o mais cuidado seria necessário, como o senhor já colocou. Mas tem uma coisa da narrativa ali, que a Economist ajuda também o Lula, que é essa lenga-lenga de soberania. No caso, soberania médica, soberania... Então, é esse papo, ao mesmo tempo, tendo China, né? A grande contradição nisso aí. Eu queria que o senhor comentasse isso. Eu entendo que o senhor queira elogiar o Butantan, mas teve aquele momento lá também de excesso, né? A gente está com uma crise de hesitação vacinal, mas um dos culpados é o próprio Butantan, que disse, a nossa vacina da Covid 100% eficaz para os casos graves. Que se revelou, quando foi dada essa informação, já se sabia que era falsa. Então, se esse seu reconhecimento ao trabalho do Butantan não poderia estar ajudando nesse papinho aí de soberania e acabar atropelando as coisas também? O senhor não está ajudando sem querer essa narrativa do próprio Padilha? Vamos lá, Eli. O Instituto Butantan é uma coisa. As pessoas que eventualmente estão à frente do Instituto Butantan, isso aí é outra coisa. A vacina do Instituto Butantan, a vacina da dengue, como eu frisei, não é uma vacina de tecnologia totalmente nacional. Essa é uma vacina que foi inicialmente desenvolvida pelo NIH junto com a MSD, com a Merck Sharp Dohme. Então não é absolutamente nacional. Tá? Agora, essa política de desenvolvimento do complexo industrial da saúde, ela é bem fazeja. Só que nós temos um ponto de vista diferente. Nós não defendemos essa política centrada em parcerias de desenvolvimento produtivo para se criar uma rede de laboratórios públicos que vão resultar em ineficiência e em corrupção. Nós achamos que isso é uma atividade da iniciativa privada e que o que nós queremos é, de alguma maneira, diminuir as barreiras regulatórias para facilitar que as indústrias se instalem aqui. As grandes indústrias inovadoras, elas são dos países de primeiro mundo. Dos Estados Unidos, da Alemanha,
da Inglaterra, da França, da Suíça, né? E eles é que detêm essa expertise da inovação. E o Brasil vai demorar muito a chegar a esse patamar. Até porque lá o investimento é muito maior. São países ricos. Há parcerias entre as indústrias farmacêuticas e as universidades, sejam universidades públicas ou privadas. E isso aí é feito de uma maneira muito mais profissionalizada. O Brasil engatinha nessa área, a indústria de genéricos do Brasil é pujante, mas, em compensação, não produz ingredientes farmacêuticos ativos que vêm da China e da Índia. É um processo que também requer um aprimoramento do INPI, que demora muito em relação à avaliação das patentes, né? O Instituto Butantan, assim como a Fiocruz, tem técnicos de altíssimo nível. Agora, o que não se pode é politizar isso aí. Porque isso aí é muito ruim para o Instituto, é muito ruim para as pessoas que são da pesquisa, tá? Eu tenho confiança realmente em relação a esses institutos, mas é necessário que haja uma vigilância permanente e uma auditoria, seja científica no que está sendo feito, no que está sendo produzido de ciência e em relação aos seus parques industriais, seja em relação a questões de contas mesmo, em relação a essas indústrias que têm um orçamento muito grande. Só para você ter uma ideia, Eli, a vacina da gripe, né, que foi uma transferência tecnológica da Sanofi, na minha gestão isso custava para o Ministério da Saúde 1,2